Um condomínio, quando já é existente, a gente sabe que tem um CNPJ, é um sujeito ali que pode titularizar alguns direitos, pode contrair algumas obrigações, mas, apesar disso, ele não é uma pessoa jurídica, ele não é dotado de personalidade jurídica. Assim como o espólio e assim como cartórios de registro ou tabelionatos, são instituições, são entidades que têm um CNPJ, mas não têm personalidade jurídica. Como que isso é possível? Como eu ia dizendo, assim como os cartórios, tabelionatos, como o espólio também, essa instituição é chamada de ente despersonalizado. Então, pensem o seguinte: o Alessandro compra uma casa no centro de Campinas. Ele primeiro, vocês se lembram bem, para adquirir um imóvel no Brasil precisa ser formalizada uma escritura pública no tabelionato de notas. Em seguida, ele pega essa escritura pública que ele fez lá no tabelionato de notas, leva no cartório de registro de imóveis. Para quê? Para que o oficial pegue aquele negócio jurídico, aquela venda e compra, e anote, transfira para dentro da matrícula, que é aquela ficha do imóvel. Tá? Quando a gente pegar essa matrícula, depois do registro da escritura, vai ter lá a descrição do imóvel, o antigo proprietário, e vai ter um registro dizendo: por meio da escritura tal, lavrada naquele tabelionato de notas, naquela data, o antigo proprietário vendeu para o Alessandro. E a partir de então, ele passa a ser o titular, o proprietário. Beleza, só que ele adquiriu solteiro, e aí, mês que vem, ele se casa. Quando ele precisar fazer algum outro tipo de negociação quanto a esse imóvel, ou atualização, necessariamente vai ter que ser feita na matrícula do imóvel, naquela ficha, a atualização do casamento dele. Tem que ser feita lá a averbação do casamento. Como que isso vai funcionar? Leva a certidão de casamento dele, os documentos pessoais dele e da esposa, e o oficial vai lançar uma averbação dizendo: o Alessandro, que adquiriu naquele R anterior, naquele registro anterior, casou-se com tal pessoa, aqui estão os dados, tá? Imagem mental para vocês da sequência dos atos. Legal. Esse imóvel que ele comprou era uma casa no centro de Campinas, num lote, num terreno bem grande, bem extenso. E com o passar dos anos, com a expansão do comércio no centro de Campinas, a economia aquece, uma loteadora, uma empresa que trabalha com imóveis, com construção de empreendimentos imobiliários, entra em contato com ele. Fala: Alessandro, eu tenho interesse em comprar esse seu imóvel, porque eu tenho interesse nessa área para construir um prédio, um condomínio. O Alessandro, eles fazem a proposta, o Alessandro aceita, eles vão até um tabelionato de notas, fazem outra escritura, agora passando do Alessandro para essa incorporadora ou construtora, e a construtora se torna proprietária. Alessandro sai do jogo. A construtora vai até aquele imóvel, faz a demolição da construção e deixa o lote de terreno limpo. Para isso também há um procedimento que tem que ser feito perante a prefeitura. Não é simplesmente chegar e demolir um prédio, uma casa, alguma coisa assim. Tem que ir até a prefeitura, fazer uma solicitação, apresentar um projeto de demolição, eles aprovam e expedem um alvará de demolição. Com esse alvará, a construtora, portanto, limpa o terreno. Portanto, aquele imóvel que era descrito na matrícula sofreu uma alteração. A casa não existe mais. Então, isso também tem que ser atualizado lá na matrícula. Eles levam os documentos, esse alvará de demolição, o projeto, e demonstra ali que houve a demolição. O oficial vai fazer a mesma coisa, vai anotar na matrícula que agora não tem mais a casa e são estas as novas características do imóvel. Vai colocar lá que é um lote limpo, terra nua, que a gente chama. A partir do momento que há atualização na matrícula, o imóvel está pronto para receber uma incorporação imobiliária. O que é uma incorporação imobiliária?
a construção e a instituição de um condomínio. Percebam que a gente até agora falou de uma matrícula que é referente ao terreno e referente à construção, que deixou de existir. Agora vamos dar o primeiro passo no processo efetivo de incorporação imobiliária, de criação do condomínio. Aquela construtora vai montar um projeto arquitetônico, projeto de engenharia, descrevendo minuciosamente como vai ser o prédio, quais vão ser as áreas privativas, as áreas comuns, quantas unidades vão ter, quantas garagens vão ter, se vai ser de apartamento, se vai ser de salas comerciais, enfim, vai descrever todos os detalhes de como é para ser aquele prédio, aquele condomínio. Com isso, vai providenciar outros documentos, como certidões negativas de débitos, a aprovação do projeto na prefeitura para ter o alvará de construção, que a prefeitura, mais uma vez, tem que autorizar que seja construído. Quando ela reunir todos esses documentos, ela apresenta no cartório de registro, o cartorário confere, vê se está tudo de acordo com as normativas. Quando vai apresentar esse projeto lá no cartório, tem que ir instrumentalizado na forma de um processo. Então, vai se juntar todos esses documentos, instrumentalizar, juntar tudo bonitinho numa pasta, vai constar lá requerimento, argumentação, e isso pode ser feito por advogado. Tá? Por isso que isso interessa para a gente. Existem advogados que trabalham exclusivamente com incorporação imobiliária. Então, ele instrumentaliza esse processo dentro do cartório de registro de imóveis para que seja criado um condomínio. O advogado, então, pega os documentos que foram confeccionados lá pelo arquiteto, pelo engenheiro, baliza isso com essas legislações, também com as normas extrajudiciais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado, que vai regulamentar mais detalhadamente esse processo, esse procedimento, instrumentaliza, leva e apresenta no cartório. O cartorário vai analisar mais uma vez, se estiver tudo em ordem, ele vai começar a lançar os atos relativos à incorporação imobiliária na matrícula. Só que o primeiro ato que ele vai lançar é a chamada incorporação imobiliária. Então, o primeiro passo jurídico para se ter a constituição de um condomínio é se proceder ao registro da incorporação imobiliária. Com a incorporação, se autoriza o início da construção. Então, vamos voltar lá para o terreno. A construtora e a incorporadora começam a construir esse empreendimento. Em um determinado momento, quando tiver concluída a construção, ela vai apresentar o laudo de conclusão para a prefeitura e a prefeitura vai expedir um documento chamado de habite-se. Se tiver tudo em ordem, ela expede o habite-se. O habite-se é legal, está tudo em ordem, a construção está boa e apta para ser habitada ou utilizada, se for comercial, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, acabou, está tudo em ordem, podem seguir com o empreendimento. Com o habite-se em mãos e mais alguns documentos, algumas certidões negativas, o advogado volta no cartório de registro e apresenta para que seja registrado na matrícula. Nesse momento, com o habite-se, aquela incorporação vai se convolar, vai se transformar em instituição de condomínio. Quando há o registro da instituição de condomínio, o condomínio passa a ser regular. É a partir desse momento que do ponto de vista do direito imobiliário, o condomínio passa a existir. É a partir do momento em que não há apenas o registro da incorporação, mas sim o registro da instituição do condomínio. Um outro nome que vocês talvez possam ouvir, que é correspondente à instituição, é um nome um pouco mais clássico, mais antigo, que é a especificação. Às vezes o pessoal fala sobre especificação de condomínio, mas é uma terminologia que não está incorreta, mas ela acabou caindo um pouco em desuso na praxe, porque passou-se a utilizar mais o nome que especificamente está na lei, que é a instituição de condomínio. Tá?
com a instituição do condomínio, ou com a incorporação, na verdade, antes de instituir. Lembra quando incorporou o condomínio, fez o primeiro lançamento ali na matrícula? Com a incorporação do condomínio, se registra também no outro cartório, que é o cartório de registro de títulos e documentos, a minuta da ata da convenção de condomínio e, se for o caso, regulamento interno também. Com esse registro, mais os registros no cartório de imóveis, agora da instituição, o condomínio vai até o Ministério da Fazenda e consegue gerar ali um CNPJ. Passa então a ser um sujeito passível de contrair obrigações e de exercer, titularizar direitos. Certo? Muito bem. Mas a gente viu que desde o começo essa construção aconteceu dentro de um lote que tinha uma matrícula só e todos esses atos foram lançados numa matrícula só, que era a matrícula do terreno, matrícula do lote. Mas agora não são lá 30 imóveis diferentes que tem no prédio, 30 apartamentos? Todos eles vão ter as suas atualizações lançadas na mesma matrícula para sempre? Não. E aí vem um ponto que vamos dizer assim, relativamente desconhecido sobre como funciona pela maior parte dos advogados, porque é um procedimento que acontece dentro do registro de imóveis e de forma mais concreta o pessoal não conhece. De forma mais abstrata, pelo procedimento que consta ali da lei e tudo mais, sim, mas de forma concreta não. Que é o quê? Quando foi feito aquele primeiro ato na matrícula, que é o de incorporação, na matrícula do terreno, o oficial registrador pode, se quiser, e hoje em dia normalmente se faz, expedir várias outras fichas, vários outros documentos sem numeração, que vão ficar juntinhas, vão ficar anexas àquela matrícula do terreno. Cada uma dessas fichas vai receber agora as atualizações de cada uma das unidades futuras. Lembra que na incorporação ainda não teve o habite, não terminou a construção. Então, a essas fichas que vão receber as atualizações das unidades futuras, se dá o nome de ficha complementar. São as fichas complementares. Tá? É uma terminologia importante de vocês guardarem também, de vocês conhecerem. Nós vamos ter, portanto, a partir desse momento, duas formas de matrícula do cartório de registro. Depois da incorporação, a matrícula do terreno se torna a matrícula mãe, tá? Matrícula mãe, e as fichas que vêm anexas a ela ainda não são matrículas, são fichas complementares. Agora o pulo do gato. Quando aquela incorporação se tornar uma instituição, quando houver a instituição do condomínio, cada uma dessas fichas complementares vai receber um número. E a partir do momento que ela receber um número, ela vai ser uma matrícula, agora uma matrícula filha, que vai ser correspondente a cada uma das unidades, sejam apartamentos, sejam salas. Entendido? Então, terminologias importantes. Incorporação do condomínio. Matrícula mãe, que é relativa ao lote. Fichas complementares, que são relativas às unidades futuras, antes de elas serem individualizadas, antes de elas serem concluídas. Concluiu a construção do prédio, face à instituição do condomínio, e se pode numerar aquelas fichas complementares para que elas se tornem matrículas filhas. E aí são matrículas autônomas, cada proprietário de cada unidade vai poder ir lá e pegar uma cópia da sua matrícula e vai, a partir desse momento, ser lançado nessas matrículas filhas toda e qualquer atualização quanto às pessoas ou quanto ao imóvel.